Pichação de facção e pena de morte. Hoje eu vou te provar matematicamente que um bandido com medo é um cidadão de bem seguro. Calma, calma! Essa é a sua dose anti-Bobson do dia para você que não tá nem aí para o que tá acontecendo entre a Virgínia e o Zé Felipe. Afinal, um país que se adaptou a ter pichações de facções nos seus muros como se fossem marcações de propriedade é um país onde quem tá preso é o cidadão e não o bandido. Afinal, eu aposto que na sua casa tem grades e que você se prende toda noite com medo de que um vagabundo invada a sua casa. Então, a pergunta que a gente faz é: quem tá realmente livre? Você ou o bandido? Mas e se fosse o contrário? E se fosse o bandido que tivesse medo de morrer? É isso que a gente vai investigar aqui hoje. E foi assim que eu cheguei no Perichiquida, o autor desse artigo aqui, que é um dos economistas do crime mais respeitados desse país. E o que ele descobriu nesse trabalho aqui deveria ser o centro do debate no país hoje. A primeira coisa que eu descobri é que o Peri parte da teoria econômica fundada pelo autor desse artigo aqui, o Gary Becker. Essa teoria pressupõe que os criminosos fazem uma conta de maneira meio intuitiva sobre os custos e os benefícios de cometer um determinado crime, e que matematicamente se expressa nessa equação aqui. Dentro dessa análise, a probabilidade de ser punido e o quão severa vai ser essa punição são os custos mais levados em consideração pelo vagabundo. Ou seja, depende daquilo que a lei penal vai determinar como punição e do quão eficiente vai ser as políticas anticriminalidade e o sistema judiciário. Voltando para a investigação do Perichiquida, nos estudos que ele fez, a gente descobre que as maiores motivações para entrar no mundo do crime são a cobiça e a busca por ganhos fáceis. O que faz total sentido quando a gente vê que, nesse mesmo estudo, ele destaca que a renda média do criminoso é de R$46 mil. 13 vezes a renda média do trabalho legal. Tinha que ser esse número, né? Entre os entrevistados do estudo, só 0,7% disseram que os custos do ato criminoso foram maiores do que os benefícios. O que é meio óbvio, né? Num país onde 70% dos homicídios não são resolvidos e quando o bandido é preso, surge algum intelectual do bueiro para falar em direitos humanos. Agora, a descoberta mais interessante desse estudo é o fato de que 82% dos criminosos disseram que não teriam cometido aquele crime se a gente tivesse prisão perpétua ou pena de morte, provando matematicamente que um bandido com medo é um cidadão seguro. Agora, a pergunta que fica é: você acha que a elite intelectual e política desse país está disposta a dar esse passo? Ou você acha que para eles é muito mais fácil negociar e se juntar com esses grupos terroristas que estão tomando territórios do nosso estado? Prenderam o Pose. E a pergunta que não quer calar é: acabou com o crime? Não, não acabou. Sabe por quê? Porque tem que prender muito mais. O Pose é só o início. Pode ficar tranquilo que logo logo chegam em você. Essa é a verdade sobre a prisão do MC Pose. Todo mundo sabe que o crime tem uma relação intrínseca com o funk brasileiro. Não acredita? Então eu vou mostrar pra você. Dá uma olhada nesse último show que o MC Pose fez. É porque nós canto que nós vive, nós canto que nós vive. Nós canto que nós vive, ô idiota. Fala pra ele cantar isso lá em São Paulo. Fala pra ele cantar isso aí num terreno de uma facção rival, pra ver se ele só tá cantando o que ele vive ou se isso é propaganda pro Comando Vermelho. Se você ainda não entendeu o quão degradante isso é pra sociedade brasileira, dá uma olhada nesse vídeo de agora. Crianças praticamente idolatrando o filho do líder do Comando Vermelho. E se você tá com o cérebro derretido e ainda não entendeu que isso é um problema, eu vou te explicar. A criança tá na fase de desenvolvimento do cérebro mais importante da vida dela. E não só do cérebro, mas também da sociabilidade que ela tem com o resto do mundo, com a civilização. E num país onde a gente tem um dos piores índices de educação do mundo e a média do QI é 83, a gente ainda tá ajudando colocando esse tipo de minhoca na cabeça deles. E pasmem, com a ajuda do governo Lula. Tem que respeitar MC Pose do Rodo, do Complexo do Alemão, quando ele diz: leva ela no alto, ela vê o rio todinho, pega a visão como o complexo tá lindo. O
complexo tá lindo, né? O complexo tá lindo com um bando de terrorista vagabundo tomando o território da nossa nação e botando quem mora no complexo viver refém daquilo lá. Então, enquanto a gente tá numa das piores posições do ranking PISA, o foco da posse da ministra da Cultura do governo Lula é exaltar esse propagandista de grupo terrorista. Mas, obviamente, que isso não surpreende ninguém vindo do governo que permitia a dama do tráfico ficar andando pra lá e pra cá no seu Ministério da Justiça e Segurança Pública. E que, curiosamente, algumas semanas atrás tomou a decisão de que não iria considerar as facções como grupos terroristas. Mas voltando para o Aruan, realmente eu concordo muito com a frase inicial do vídeo dele. Prender o Pose não vai resolver o crime nesse país. Porque, obviamente, não resolve o problema sozinho. Com a lei anti-Aruan e a prisão desses propagandistas, a gente resolve uma parte do problema, a parte da cultura do crime. A grande realidade é que o crime ficou tão organizado no Brasil que a gente precisa declarar guerra a eles em todas as suas frentes. Se você ficou até aqui, compartilha esse vídeo e me segue pra mais.